Fala, taurinos, taurinas! Que bom receber vocês aqui. Espero que vocês estejam bem, do jeitinho que vocês merecem estar. E a gente vai entender quais são as energias para o mês de maio, né? O que te aguarda aí ao longo do mês, pontos de atenção, o que a espiritualidade traz para você como orientação e direcionamento, tá? Lembrando que se você quiser uma consulta particular somente na sua energia, o número de contato tá aqui na bio para você agendar um horário comigo. Será um prazer te atender no particular, tá bom? Vamos começar então? Vamos entender aí quais são as energias para o mês de maio, o que a espiritualidade tem aí para reservar para você. Olha só, regeneração, né? É o fim do inverno, é o fim de um momento de reclusão, de introspecção, de estar sempre num lugar de contato consigo mesmo o tempo inteiro, só você e você. Isso é bom, isso é maravilhoso, mas nós somos seres sociáveis, né? Então é muito importante que a gente também se abra para experiências, para conhecer novos lugares, novas pessoas, né? Se abra um pouco mais para a vida. Então é um momento de regeneração. Talvez você tenha ficado muito tempo ali no seu casulo e agora é um momento onde a vida abre portas, traz oportunidades e te convida a voar, tá bom? Muito interessante aqui, tem coisas positivas chegando até você, tá? Você vai se sentir mais conectado, conectada aí com a sua fé, com a sua esperança, vai estar mais aberto, aberta de fato aí para a vida em si, tá? Então, o tempo que você passou no casulo, no recolhimento, foi bom para você desenvolver esse contato maior consigo mesmo. Mas agora, nesse mês de maio, a vida vai te convidar aí, e para os próximos meses também, a se abrir mais para viver de fato a vida, tá bom? Vamos entender, então, maio para os taurinos, para as taurinas. O que o mês de maio reserva para vocês? O que nós estamos falando? Uau, a justiça, o equilíbrio, a ordem sendo colocada aí na sua vida, nas áreas da sua vida, né? Se você tem algum caso com justiça de fato, né? A justiça do homem, alguma coisa, alguma ação, alguma coisa nesse sentido, existe muita probabilidade aqui de você ter um bom resultado, né? Da sentença ser dada ao seu favor aí, tá? Mas num geral, assim, num contexto mais amplo de vida mesmo, é a justiça divina em ação. Então, é um momento onde você vai perceber que as coisas estão sendo colocadas em seu devido lugar, que vai haver ordem onde estava instalado o caos, tá? Você também vai sentir mais uma energia de equilíbrio. Eu não posso deixar de trazer que a carta saiu assim, né? Então, para algumas pessoas, e a gente precisa ser honesto, honesta com a gente mesmo, para algumas pessoas vocês estarão vivenciando nesse mês de maio algum tipo de quitação kármica, tá? Então pode ser um mês um pouco desafiador para esse grupo que estará quitando alguma questão kármica aqui. Mas não se assuste, a vida em seu funcionamento, né? Nenhum karma negativo dura para sempre, vem em forma de aprendizado, de lição, passou, cresceu, vamos embora para as próximas experiências da vida, tá? O que mais? Sobre o que nós estamos falando para os taurinos, taurinas? Olha só, uma transformação profunda, né? Você vai estar literalmente entrando em um novo ciclo. É a morte de uma antiga versão, é a morte de um ciclo que estava sempre de um mesmo jeito, para você adentrar um novo. E esse novo ciclo, ele começa principalmente agora em maio, tá? Você vai perceber que talvez você perca, ou você já veio, né, perdendo assim, gosto por coisas que você antes apreciava, pessoas, amizades que antes você tinha mais contato, talvez você perceba que essas pessoas vão se afastar e outras novas virão no lugar, né? Ou uma ressignificação nesses relacionamentos que já fazem parte da sua vida, vai ter uma transformação e é para melhor, tá?
Uma coisa é fato, as coisas não serão mais do jeito que já foi um dia. É isso que eu tô entendendo aqui, tá? Olha só o que eu falei. Das coisas sendo colocadas em ordem, né? A vida em si organizando, equilibrando aquilo que estava desequilibrado, organizando o que estava desorganizado e trazendo para você aquilo que é justo, aquilo que são trocas justas, aquilo que é recíproco. Então, na mesma intensidade que você colocar sua dedicação, seu empenho, onde você colocar a sua atenção, da mesma forma aquilo vai retribuir na mesma medida. Então, se você tem algum projeto, né, se você tem aí algum objetivo, todo empenho que você colocar, toda energia que você colocar ali, você terá um retorno proporcional a essa energia que você colocou, a esse investimento, tá? Olha só, 3 arcanos maiores, é uma energia muito potente aqui, né? Então você, nessa sua nova versão, olha que engraçado, né? Você vai perceber que nesse mês de maio você vai estar conseguindo domar mais os seus instintos. Você vai estar conseguindo agir num lugar de mais autocontrole. Você vai perceber que você está tendo um domínio maior de si mesmo, de si mesma, tá? E tem uma questão aqui de você aprendendo a domar e lidar com os seus próprios sentimentos, não num lugar de reprimir o que você sente, mas num lugar de um lugar saudável, saber entregar na mesma proporção que você recebe. Então vamos supor que você é uma pessoa que se entrega demais, se doa demais, compreende demais. Nesse mês de maio você vai estar muito recíproca. Então você vai compreender, você vai entregar, você vai se doar na mesma medida que você sente que a outra parte também faz isso. Vai ser igual. Seja no trabalho, seja nas suas amizades, seja parceria amorosa, tá? Você vai estar sentindo essa energia potente aí de reciprocidade. Ó, muito positivo no trabalho, muito positivo no trabalho. Se no seu trabalho você estava tendo alguma sensação de injustiça, né? Se você não estava se sentindo confortável nesse seu ambiente de trabalho por alguma questão, isso será reorganizado, reestruturado. Nesse mês de maio você vai perceber que existe um espírito de colaboração, de cooperação, de ajuda mútua, um ajudando o outro, sabe? Vai ter uma reorganização aqui nesse seu campo profissional, onde você vai ter gosto por fazer aquilo que você faz. Opa, só um minutinho, caiu aqui para variar, né? 8 de paus, olha isso, gente, é uma transformação aqui, é absurda, tá? Talvez você tenha finalizado um ciclo de trabalho, finalizado um relacionamento, uma amizade, você finalizou ciclos aqui, de fato. E isso trouxe para você uma energia de transformação profunda. Então você está adentrando um novo ciclo, que é literalmente um novo cenário para sua vida, onde você vai perceber as coisas acontecendo de uma forma muito rápida, vai ter movimentações significativas, pode ser que você tenha alguma oportunidade de viagem, tá? Que é consequência dessa transformação e desse novo ciclo também. Mas de qualquer forma é uma transformação profunda aqui a nível espiritual, do seu espírito mesmo, dos seus corpos sutis, enfim. É uma transformação profunda, tá? Muito bacana aqui pra você. Você vai perceber pessoas novas entrando no seu caminho, enfim. Pera aí. Antes por favor. Mês de maio, touro. Mês de maio para os taurinos, taurinas. Bom, pode ser um pouco desafiador para você nesse mês de maio, em alguns dias, né, nas próximas semanas, você ter que lidar com aquele fato que eu falei sobre a entrega, sobre se doar, compreender, né? Porque eu vejo que você é uma pessoa que você tem muito para oferecer para o outro, né?
E você sempre agiu nesse lugar de se doar muito, de entregar muito, de compreender muito, de fazer muito. E aí, de repente, a vida, com essa transformação profunda e potente que ela traz aqui para você, você se vê, né, de uma nova forma, que é diferente daquela que você já estava acostumada, que era a sua zona de conforto. Então, isso pode te gerar um conflito interno. Isso pode trazer para você alguns receios, né? Assim, de culpa, de você se sentir culpado ou culpada de impor os seus limites, por exemplo. De se sentir culpado ou culpada de não estar compreendendo, de não se colocar tanto no lugar do outro, de não, sabe? Nesse sentido, assim. E a espiritualidade traz que a forma de você conseguir lidar com essa sensação de culpa, esse peso, esse aprisionamento mental, é justamente você incorporando a mentalidade daquilo que é recíproco. Quando a gente entende o que é a reciprocidade, fica fácil lidar com qualquer sentimento de culpa que queira dominar as nossas emoções. Porque não é justo que eu entregue mais, que eu compreenda mais, que eu faça mais sem estar recebendo o que é justo em troca, tá? Olha lá. Ai. 5 de espadas. Calma aí, deixa eu entender esse 5 de espadas aqui. Eu vou deixar essa energia pra gente finalizar. Por que nós estamos falando desses 5 de espadas? Sobre o que nós estamos falando? Ai, o louco. Certo. Olha só, né? Pode ser que você tenha tido algumas perdas nesses últimos meses que passaram. E talvez, ou então você tenha acesso ao longo do mês a alguns gatilhos de insegurança. Então aquilo que você perdeu no passado, experiências mais densas que você passou ali no passado, ainda reverberam de alguma forma em você. E elas estão vindo agora, ou virá aí ao longo do mês, alguns medos, né, alguns pensamentos mais negativos, no sentido assim, de fazer você acreditar que você não é capaz, ou que você não merece, algumas coisas nesses sentidos mais densos, vem justamente para que você possa ressignificar e transformar, fazer a transmutação, tá? Então, não tente reprimir o que é negativo, o que está denso dentro de você. Olhe para isso, mas não se deixe ser dominado ou dominada, entende? Se vier gatilhos de insegurança, se vierem medos, culpas, preocupações, né? Se você tiver muitos pensamentos negativos, olhe para isso, fazendo uma integração num lugar de autoacolhimento. Porque é assim que a gente desenvolve a nossa inteligência emocional. É assim que a gente se desenvolve enquanto ser humano, né? Então, não tenha medo de olhar para o desconhecido que habita dentro de você, que muitas vezes se apresenta de uma forma negativa. Porque aquilo que é negativo vem, né? Mas a gente também pode ressignificar e transmutar, tornando em positivo, digamos assim. Compreendendo, liberando, ressignificando, entendeu? Olha só, é um mês que pede para você se jogar naquilo que você não está tão acostumada a fazer. Seja lá como isso vai pegar aí para você, para cada pessoa vai ser num sentido. Mas é num lugar de muita fé e de muita conexão com a sua voz interior, com o divino que habita dentro de você, com a sua espiritualidade. Entende? Então, pode ser que existam alguns obstáculos, digamos assim, alguns desafios, melhor dizendo, né? Mentalmente, no campo mental. E que a espiritualidade pede para que você entenda que você tem as armas, as ferramentas necessárias para lidar com isso, para ressignificar isso. E você vai precisar ter coragem, ter fé, para encarar essas questões aqui um pouquinho mais densas, tá? De qualquer forma, você tem tudo que você precisa para
curar. É uma energia de cura. Cura de inseguranças, cura para ressignificar frases. Eu entendo assim, frases que são repetitivas e que são autodepreciativas, que te trazem culpa, te aprisionam em si mesmo. Então é o momento de você soltar as suas amarras, cortar essas cordas, tirar as correntes, sabe? E enfrentar as suas inseguranças, enfrentar os seus medos, ter coragem de olhar para a parte densa dentro de você, com empatia para consigo mesmo, com compreensão para consigo mesmo, em primeiro lugar, tá? Vamos lá. Vamos entender aqui o que o baralho do Osho tem a acrescentar para nós. Touro Magno. Indo com a correnteza, olha a energia de cura, né? Da receptividade. Corresponde com aquela carta da Rainha de Copas, aqui, ó. Oh, Deus. Dessa aqui, ó. É a mesma energia, tá? De você se render, sabe? Não importa se você é homem ou mulher, a gente tá falando de energia, tá? É de você se conectando com o flow da vida e permitindo ir com a correnteza, sem tentar controlar muito todas as coisas. Sabe, quando você entra num flow onde você sente essa conexão e sincronicidades começam a acontecer, você analisa mais do que tenta agir em algumas situações, né, principalmente relacionada com o seu campo emocional, permitir o fluir das suas emoções, estar mais conectada com a sua intuição também, para você entender os direcionamentos e o andamento da vida. Olha, a maturidade, né? É a maturidade da aceitação, de que muitas vezes a gente não consegue e não vai controlar todas as coisas, né? Você está desenvolvendo maturidade para desabrochar, para florescer, e essa maturidade, ela também precisa passar pelo limbo emocional. Percebe que aqui em volta tá tudo seco, galhos secos, um cenário mais caótico, né? Sem vida. Só que você está justamente criando uma capa protetora, digamos assim, de cuidado para consigo mesmo, onde você está podendo ter a oportunidade de florescer, de se desenvolver. E, consequentemente, você está conseguindo perceber as situações e as pessoas à sua volta com esse olhar mais leve, sabe? Assim, eu aceito o outro como ele é porque eu não tenho controle sobre o que o outro é, sobre o que o outro faz ou deixa de fazer. Eu passo a me preocupar menos, a julgar menos, sabe? O que mais? Olha só a integração, a cura. Nesse mês de maio, você vai estar se percebendo, eu tô captando uma energia muito bonita, porque é de uma pessoa que tá aprendendo a reconhecer, olha que legal, a reconhecer a sua insignificância, mas não é porque você reconhece a sua insignificância diante de um contexto tão grandioso que é a existência, que você não consegue reconhecer a sua importância e a sua grandeza enquanto essência, enquanto espírito experienciando essa realidade. Então você vai estar vivendo essa integração, essa cura, vai estar desenvolvendo esse olhar mais amplo de ter acesso ao mais profundo do ser, às sombras, ao mal, né, ao escuro, ao obscuro,
e ao mesmo tempo reconhecendo também a bondade, a gentileza e percebendo que você é o composto desses dois e que com maturidade você sabe transitar nessas polaridades com consciência e sempre indo com a correnteza, sabendo como transitar dentro das situações. Sabendo como transitar dentro das situações e navegando dentro de si mesmo, entre o bem e o mal. Nossa, que profundo. Ó só. Olha só. É um despertar. Você está passando por um despertar aqui de consciência. Você está elevando o seu nível de consciência, tá? E você vai começar a ter uma nova perspectiva a respeito de si, a respeito do outro. Olha a borboleta aqui, né? Ó, você saindo do casulo. Você passou por um período onde a vida precisou te colocar ali no seu casulinho para você desenvolver determinadas competências, habilidades, enfim, se desenvolver como ser humano em si. E agora você vai poder voar, se expressar em um lugar mais maduro, diferente daquele de quando antes de você ser posto aqui nesse casulo. A cura. Olha só. Sabe quando a gente entra num estado assim de relaxamento, de confiança, de férias? Sabe quando a gente está de férias? É essa sensação aqui. Sabe, você vai estar na leveza da vida. Mesmo quando você estiver trabalhando, mesmo quando você estiver tendo que cumprir com as suas obrigações, com as suas responsabilidades, você vai estar leve, você vai estar em paz. E é um processo de cura muito profundo que está sendo vivenciado aqui, né? Transformação e cura aqui, muito profundo. Na sua perspectiva, na sua mentalidade, né? Como eu falei, está elevando de nível, no senso de poder pessoal, de autorrespeito, tá? Ai, que bonitinho, touro. Vamos finalizar aqui com um conselho final. Touro, maio. Touro, maio. Tempo. Uma árvore recém-plantada pode ser arrancada por apenas uma pessoa. Tempos depois, 10 não a removerão. Dê tempo ao tempo. Isso fala sobre o processo que você está experienciando. Vê como que bate? Então, assim, quando a gente não se conhece, quando a gente não se aprofunda em quem a gente é, quando a gente não passa por esse processo de casulo, a gente, qualquer pessoa faz a nossa cabeça, a gente se perde no meio das possibilidades, enfim, vive uma vida meio vazia e empurrada com a barriga. Mas aqui não, você passou por um processo, está passando por um processo profundo para você criar raízes profundas na sua essência, naquilo que é verdadeiro, onde ninguém vai poder tirar isso de você. Tá? É isso que eu tenho pra você, taurinos e taurinas. Espero que tenha feito sentido, te auxiliado de alguma forma. Se você não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreva, venha fazer parte dessa comunidade e deixe o seu coraçãozinho. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.